Graça e paz. Mais uma vez é um privilégio podermos estar aqui, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há lugar melhor para estarmos nessa noite do que na presença do Senhor. Porque na presença dele nós temos segurança. Então hoje nós estamos seguros em Cristo Jesus, porque ele é a nossa segurança. Você sabia que o Senhor é a sua segurança? Você sabia que você é um filho de Deus? Que nada acontece com você sem a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo? Muitas vezes o nosso Pai Celestial, ele nos dá uns beliscões, uns tapinhas, para que nós possamos voltar para a direção certa, que é o caminho, que é o seu Filho Jesus Cristo. E muitas vezes nós podemos ficar até tristes por um pequeno tempo, mas não todo o tempo. Porque quando o Senhor corrige os seus filhos, é para que eles endireitem seus caminhos. Amém? Por isso nós precisamos estar alegres hoje. Por isso que em Filipenses 4:4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque não existe outra alegria verdadeira. Muitas pessoas, elas desviam seus caminhos procurando uma alegria verdadeira. Mas a única alegria verdadeira é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Uns têm alegria quando compram um carro, outros procuram algum tipo de alegria em drogas, mulheres, bebidas, álcool, cigarro. Há vários tipos de escapes, porque na verdade o que nós procuramos no nosso interior é Cristo, a única alegria. Ele tem o poder de nos deixar alegres e felizes. Por isso que Paulo falou aos Filipenses: alegrai-vos aonde? No Senhor. Porque talvez no mundo você não vai ter essa alegria que você procura. Você está procurando a alegria no lugar errado. A nossa alegria é Cristo. Por isso, quando nós desenvolvermos esse pensamento, todos os nossos problemas e dificuldades serão mais fáceis de passar. Por isso que o Senhor Jesus disse assim: vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito, e achareis descanso para as vossas almas. Sabe por que tanta preocupação, tanta turbulência, tantas distrações, tanta procura? Porque nós não estamos indo ao Senhor. Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. O mundo cansa a gente, irmãos. O mundo tem roubado todo o nosso tempo. O mundo tem roubado a nossa paz. Por isso que o Senhor Jesus disse: o amigo do mundo é inimigo de Deus. Não ameis o mundo nem o que o mundo há. Amém? Porque quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. E os amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. E graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que nos resgatou desse mundo e hoje nos transportou para um reino de filhos. Hoje nós somos filhos de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a nossa alegria, irmãos, ela precisa ser constante. Porque não importa se estamos passando alguma coisa, a nossa alegria precisa ser a verdadeira alegria, que é Cristo. Amém? Então vamos dar um sorriso bem lindo aí. Você é um filho de Deus. Quer uma boa notícia, irmão? Você escapou da geena de fogo. Você sabia? Se verdadeiramente com tua boca confessares e com o teu coração credes que Jesus Cristo é o Filho de Deus, serás salvo. Você crê, irmão? Então você está salvo. Você crê, irmão? Crê? Então você está salvo. Dá um sorriso aí, irmão. Isso. Você está salvo, irmão. O Senhor te salvou. Essa leve e momentânea tribulação vai passar, porque ela é uma leve e momentânea tribulação.
O Senhor, Ele nos transportou. É como se nós começássemos a assistir um filme e nós já sabíamos o fim, né? O nosso fim será maravilhoso. Sabia, irmão? Você foi resgatado e você foi comprado por um alto preço. Não há nada, nem ninguém que pode resgatar ou te separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. A Bíblia diz: nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nada pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Esses somos nós. Muitas vezes falhos e pecadores, e o peso do pecado mascara a nossa mente e tira a nossa paz. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele é capaz de limpar todas as mentes nessa noite, para que nós possamos verdadeiramente ser felizes. Você é feliz, irmão, porque você tem Cristo. Cristo é o maior tesouro dessa terra. Cristo é tudo que Deus poderia ter dado para nós. Muitas vezes nós pedimos para nós: Senhor, eu quero uma calça nova, eu quero um carro novo, uma casa nova. O Senhor te deu tudo que Ele tinha, irmão. Ele te deu o seu Filho unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Você já tem tudo em Cristo Jesus. Basta apenas você se libertar sua mente e parar de procurar coisas, porque o mundo está cheio de coisas, cheio de distrações. Nós precisamos centralizar a nossa mente em Cristo Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor. No livro de João, capítulo 4. Você vai ver um encontro da samaritana com o Messias. Vou ler a partir do verso 5, irmãos. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali uma fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentar-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é e o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? É tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém. Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, pela tua palavra e pelo teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Queremos nos esconder em ti, para que o Senhor possa abrir a porta da palavra, Senhor. Abençoa as nossas mentes, Senhor, que nós possamos estar compenetrados na tua palavra, Senhor, para que teu Espírito Santo, Senhor, venha nos convencer, Senhor,
e mudar o nosso caminho. Guarda a boca que fala, também os irmãos que estão ouvindo a tua palavra. Que todos nós juntos, Senhor, possamos ser edificados em amor pela tua palavra. Por isso te pedimos, Senhor, fica conosco, porque para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor? Nos ajuda e nos capacita, Senhor. Quebra todos os dogmas das nossas mentes, Senhor. Queremos ser libertos pela verdade, porque a tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Te aguardamos, Senhor, porque confiamos em ti. Em nome do nosso Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos. Amém. Irmãos, eu queria falar de um assunto que é muito comum entre todos os homens, que é a sede inconstante do homem. Todo homem tem uma sede interior constante. Todo homem vive procurando algo. Às vezes ele até nem sabe por que está procurando aquilo, mas ele continua a procurar aquilo que ele acha ser o certo. Essa sede está sempre conosco. Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele se encontrou com essa mulher samaritana. E apesar dele ser judeu, ele não deu muita bola por ela ser samaritana. Isso nos indica que o Senhor quer se relacionar conosco, irmãos. Apesar do nosso pecado, dos nossos anseios, o Senhor sempre quer se relacionar com você. Você está sempre se desviando dos caminhos do Senhor, mas o Senhor está sempre querendo se relacionar com você. O Senhor inventa meios de falar conosco, né? O coração do Senhor tinha a intenção de conversar com aquela mulher. Então o Senhor inventou um meio de poder conversar com ela. E o Senhor é a sabedoria de Deus. E o Senhor pede para aquela mulher: mulher, dá-me de beber. E aquela mulher olhou para aquela cena, um judeu, um rabi, falando com ela, sendo ela samaritana. Aquilo já quebrou todos os dogmas da mente daquela mulher. Aprenda, irmão, o Senhor está disposto a quebrar todas as fortalezas da sua mente. Não importa como você creu, como você crê, ou como você vê o Senhor está pronto para quebrar todos os paradigmas da sua mente. Você precisa estar preparado para isso. O Senhor é poderoso para fazer isso, para nos libertar de todos os dogmas das nossas mentes. Você e eu estamos cheios de religião, cheios de doutrinas, e o Senhor precisa nos limpar, porque nós precisamos estar cheios de Cristo, nos enchermos da verdade. Talvez você olhe a nossa reunião e você lembre do passado. Poxa, antigamente nós nos reuníamos, fazíamos uma sonzeira, né? Tinha um cabelão, chegava até a balançar o cabelo, né? Aquele cabelo caía por cima, assim, do cabelo. O irmão tocava guitarra e fazia aqueles sons, e aquilo era lindo e maravilhoso. Mas até onde isso agrada o Senhor? Por isso precisamos quebrar os dogmas das nossas cabeças. O Senhor quer endireitar o nosso caminho, irmão. Às vezes está apertando a nossa orelha para nós voltar para o lugar certo. E nós somos teimosos e sempre estamos dando uma viajada em outros lugares. Mas o Senhor precisa e Ele quer se relacionar com você. E mesmo você achando muitas coisas, o Senhor vai quebrar todos os paradigmas da sua mente. Porque aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Você precisa ser aperfeiçoado pela palavra de Deus. Então não pense que você vem em vão aqui. Não pense que você está sentado aqui porque alguém convidou você, ou porque você veio nessa rua, escutou uma música e entrou, e agora você está aqui. O Senhor te chamou, irmãos, para que você dê fruto. E para que nós possamos dar frutos, Ele precisa nos aprimorar, nos aperfeiçoar. Então aquele que começou em vós a boa obra, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Talvez nós sofremos porque somos teimosos, mas Cristo vai nos aperfeiçoar. Muitas vezes a gente quer pegar caminhos que para o homem parecem caminhos direitos, mas a palavra diz que são caminhos de morte. E o Senhor vai lá,
não posso deixar que o meu filho Juarez caia nesse precipício. O Senhor vai lá e dá uma puxadinha na orelha. Opa, o irmão acorda e volta para a realidade. Porque a realidade, irmãos, é Cristo. Então essa mulher, ela tinha uma realidade na mente dela, que era uma realidade até mesmo religiosa, porque naquele tempo os judeus não se davam com os samaritanos. Você olha aqui na Bíblia, isso está até entre parênteses, né? Porque naquele tempo os judeus não se davam com os samaritanos. E verdadeiramente os judeus consideram os samaritanos como os cachorros. Você lembra daquela outra mulher que foi ao Senhor e disse: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor? Você lembra disso? O Senhor, Ele é poderoso, irmãos, para quebrar todo o espírito de religiosidade que está no nosso meio. E Ele precisa fazer isso, porque Ele é a verdade. Nós precisamos deixar a mentira e falar a verdade uns com os outros. Nós precisamos mudar de vida. E a mudança de vida é quando nós nos chocamos com a realidade. Por isso essa mulher teve um choque com o Senhor Jesus. E essa mulher era igual nós, irmãos. Ela estava cheia de desejos. Ela estava cheia de preocupações. Ela estava procurando muitas coisas. E o Senhor Jesus vai a ela e pede: mulher, dá-me de beber. E ela responde ao Senhor que o poço é muito fundo. Como que ele, judeu, fala com ela, samaritana? E o Senhor Jesus diz: se tu soubesse quem fala contigo, dá-me de beber, e o dom de Deus, tu me pedirias de beber, e eu te daria água viva. E quem toma dessa água viva, jamais terá sede. Mas como, irmãos, jamais ter sede? O Senhor é aquele, irmãos, que nos sacia de todas as coisas. O mundo é como uma água saloba. O mundo é como uma água salgada. Eu lembro-me que quando eu era pequeno, eu andava alguns quilômetros para tomar banho num rio, de bicicleta. E quando nós chegávamos nesse rio, nós estávamos mortos da sede. E não tinha água por perto. Mas nós tomava banho naquele rio, e quanto mais me banhava naquele rio de água salgada, mais eu tinha sede. Porque o mundo é igual à água salgada, irmãos. Você pode usufruir dele, mas ele não mata a sua sede. Quanto mais você se banha na água salgada, mais ela te dá sede. Quanto mais você está num mar ou numa praia, você sentindo aquela sede, quanto mais você fica ali, mais sede você tem. Quanto mais você se aproxima do mundo, mais sede você tem. Porque o mundo provoca sede. Por isso essa cobiça constante. Por isso esse sentimento de insaciedade. Por isso que nós não conseguimos nos saciar com nada. Nada está bom para nós. Se nós temos uma casa, nós queremos ter duas. Se nós temos um carro, nós queremos ter dois. Se nós estamos de um jeito, nós queremos estar de outro. Nós somos insaciáveis, porque nós nos banhamos na água do mundo e não na água viva. Quando você vai procurar saciar a sua sede numa água salgada, você já fez isso? Você está com sede, você pega a água salgada, bota na boca, dá aquela sacudida e gospe, pensando que vai saciar a sua sede. E infelizmente, a sua sede dobra. Quanto mais você se relaciona com o mundo, irmão, mais sede você tem. Você consegue me entender? Porque quando a verdade se chocou com essa mulher, no capítulo 4, verso 12 de Hebreus, diz que a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes. Ela é poderosa para penetrar juntas e medulas, separar espírito do que é espiritual e da alma. Amém? Vamos ler lá, Hebreus capítulo 4. Verso 12.
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Todas as coisas estão abertas e patentes aos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a palavra de Deus é como uma lâmina que nos corta. Às vezes dói, irmãos, a palavra de Deus, mas ela é a verdade. Por que ela nos corta? Porque verdadeiramente nós temos buscado os nossos próprios interesses e deixado as coisas do Senhor Jesus de lado. No Salmo capítulo 37, podemos abrir lá também. Verso 4, nós temos aquele verso bem conhecido: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas aqui o salmista, no verso 1, ele diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade. Resumindo aqui, o salmista está querendo dizer, irmãos, que nós não podemos querer ter a vida dos outros. Às vezes você vê uma pessoa bem-sucedida e você inveja a vida daquela pessoa. Como eu queria ser daquele jeito. Como eu queria ter aquela casa, ter aquela família. Aí o diabo já vem, alimenta o seu interior e diz assim: como você poderia dar uma vida melhor para a sua família? E o salmista diz: agrada-te, deleita-te do Senhor. Porque quando nós nos deleitamos no Senhor, a nossa alegria é Ele. Ele abre os nossos olhos, irmãos. Por isso não devemos invejar os malfeitores. Não queira ter a vida dos outros. Não inveje a vida dos outros. Irmão, você está dizendo que um crente tem inveja? É, irmão, verdadeiramente o crente tem inveja. Porque quando o Senhor nos chama, Ele precisa nos mudar. E essa mudança nós chamamos de conversão. Isso não é do dia para a noite, isso é um processo de trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas. Então Ele vai tirando tudo que é mal e vai colocando Cristo. Tudo que Ele tira de você, Ele preenche com o Senhor Jesus. Até que todos nós chegamos à estatura e à varonidade de Cristo. Cresçamos com Cristo. Então agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o processo de conversão. Talvez você tenha muitos planos para você. E os seus planos te afastam das coisas do Senhor Jesus. Porque você busca, como aquela mulher samaritana, ela buscava tanto a felicidade, mas quando a verdade chegou perto dela, ela até indagou, e o Senhor Jesus: se tu soubesse quem fala contigo, tu saciaria a tua sede, porque tu tem muita sede. E aquela mulher indagou com o Senhor, e o Senhor já, mulher, chama teu marido. E o que ela disse para o Senhor? Não tenho marido. E o Senhor disse para ela: bem dissestes, não tem marido, porque 5 tu já teves. Como essa mulher procurou ser feliz, irmão? Como essa mulher procurou ter felicidade no mundo? Ela casou com o primeiro marido e procurou felicidade. Tinha vários caminhos na mente dela, porém não era um Cristo. E ela tentou com o primeiro, tentou e deixou. Depois ela viu outro homem talvez e procurou de novo. Com esse eu vou ser feliz. Agora vai dar certo em nome de Jesus. E a sua vida não foi feliz.
E assim com o terceiro, com o quarto, com o quinto. E o Senhor disse ainda para ela: e o que agora tu tendes não é teu. Porque essa busca de felicidade, irmãos, nos leva a ser devassos, profanos, caídos e reprovados segundo os olhos do Senhor Jesus. Você busca a felicidade fora de Cristo, você está numa queda livre. Então você começa a se desviar do caminho buscando a felicidade. Cada vez mais você se separa do Senhor Jesus, até que você cai num pecado grotesco. E foi isso que aconteceu com a mulher. Ela tinha 5 maridos. Tinha. Mas agora o que ela tinha não era dela. Ou seja, ela era... O que ela era? Ela estava em fornicação. Ela estava com um marido que não era dela. Porque a busca incessante pela felicidade levou ela a se tornar desse jeito. Muitos irmãos fazem campanha para ser feliz. 5 votos para ser feliz. 9 votos para a felicidade. Uma família feliz na presença de Deus. A felicidade, irmãos, é Cristo. Não temos como fugir dessa regra. O Senhor Jesus disse: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. A palavra diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ele satisfará. Não é o que você pensa. Não é expandir os seus negócios. Não é comprar uma casa. Não é ter uma vida regalada. É Ele. Ele precisa tratar conosco. Quantas vezes, irmãos, nós nos pegamos deixando as coisas espirituais e procurando a felicidade? Essa mulher procurou muito. E o Senhor Jesus disse para ela: mulher, a tua sede poderia acabar. Irmãos, a nossa sede pode acabar. Porque muitos seguem a Cristo, mas não creem em Cristo. Você sabia disso? Um pouco mais à frente de João, o Senhor Jesus diz assim, João capítulo 6, você vai ver que o Senhor fazia muitos milagres e curava enfermos, e muitos o seguiam. E ele diz: muitos, capítulo 6, verso 36. Porém, eu já vos disse que, embora tenhais visto, não credes. Muitos seguiam o Senhor Jesus. Se você ler o capítulo 6, você vai ver que o Senhor Jesus andou sobre o mar. Que o Senhor Jesus fala que é o pão da vida e que quem comer desse pão não terá fome. E que beber dessa água jamais terá sede. O Senhor fazia coisas, milagres, e muitos o seguiam, mas não criam nele. Porque às vezes, irmãos, seguir o Senhor é confortável, mas crer verdadeiramente que é mudança de atitude. Nós precisamos crer, porque quando nós deixamos Cristo e procuramos as coisas dessa vida, nós não estamos crendo nele. Nós estamos crendo no nosso trabalho, nós estamos crendo no nosso carro, nós estamos crendo em várias coisas. Precisamos crer no Senhor Jesus. Muitos têm visto a obra de Deus, mas não têm seguido o Senhor crendo. Será que eu e você nos encaixamos nisso? Você tem crido verdadeiramente que o Senhor é o Senhor da sua vida? E você tem descansado verdadeiramente no Senhor? Ou você tem seguido o Senhor de longe? Ou eu estou seguindo o Senhor de longe? É tão interessante, irmãos, que enquanto nós procuramos algo para a nossa vida, nós não conseguimos. Mas quando nós descansamos no Senhor, quando nós nos deleitamos no Senhor,
Ele nos satisfaz. Então, ter Ele é o mais importante. Amém? Muitos irmãos têm o Senhor como uma moeda de troca. Muitos seguem o Senhor pelo que Ele tem e não pelo que Ele é. Nós vemos no capítulo 2 de 2 Pedro que muitos falsos mestres se introduziriam na igreja. E agora a luta da igreja não era só contra as pessoas de fora, mas era uma dupla luta. Os de fora perseguiam a igreja e os de dentro também perseguiam a igreja. Muitos reúnem por causa do que o Senhor tem e não por causa do que o Senhor é. Porque hoje reunir é confortável. Muitos procuram as bênçãos do Senhor Jesus, mas não procuram a vida de Deus, se deleitar nas coisas espirituais. Muitos entraram pelo caminho de Balaão, ou pelo caminho de Geazi. Você lembra da história de Geazi, de Naamã, de Eliseu? O Senhor vai e cura Naamã. E o profeta Eliseu não quer nada de Naamã. Não, eu não quero nada. Esse é um servo de Deus. Ele trabalha para Deus pelo que Deus é, e não pelo que ele pode conseguir com Deus. Esse é o verdadeiro homem de Deus. Essa é uma classe de irmãos que estão na igreja pelo que Deus tem, e não pelo que Deus é. Então Geazi, existem duas classes aqui, irmãos. Eliseu é aquele que está pelo que Deus é e não quer se contaminar com o mundo. Então Naamã oferece as coisas, Eliseu não. Mas daí entra Geazi. Ficou indignado. Poxa, esse profeta é bobo, né? Isso a gente escuta muito, irmãos. Muitos irmãos, se é que assim podemos chamar, dizem: as almas são para Jesus e o dinheiro é para mim. Esse é o caminho de Balaão. Esse é o caminho de Geazi. Por quê, irmãos? Porque verdadeiramente eles não descobriram que o dinheiro não traz felicidade, irmão. É como aquele mar. Você lembra quando eu contei que eu me banhava no mar? Quanto mais eu me banhava, mais eu tinha sede. Quando mais eles têm dinheiro, mais eles têm sede. E o seu Deus é o seu ventre. E eles procuram matar essa sede com o dinheiro. Mas essa sede é insaciável. Quanto mais eles buscam, mais eles se afundam. E é aquele precipício, até caírem em pecados grotescos. Você lembra de Balaão? Que até a mula falou: olha o anjo, rapaz. O Senhor abriu a boca da mula, porque a Balaão negociava os dons. Eles já tinham negociado uma maldiçãozinha lá, não é verdade? E a mula viu o anjo. Muitos irmãos hoje são assim. O evangelho virou uma moeda de negócio. Por quê, irmãos? Porque os homens são insaciáveis. Porque os homens mergulham nesse mar de água salgada que é o mundo. E quanto mais eles mergulham, mais ele tem sede. Porque o único capaz de matar a nossa sede é o nosso Senhor Jesus. Nós não temos como matar a nossa sede fora dele. Ele é poderoso para nos saciar, irmãos. E ele fala para aquela mulher: mulher, onde está o teu marido? Talvez ele possa falar comigo hoje ou com você: Israel, onde está o teu marido? Aonde você tem depositado as tuas energias? O que você tem feito? E nós podemos dar bastante desculpa, né? Igual a mulher: não tenho marido. Mas as coisas estão patentes aos olhos de Deus, irmãos. Nós temos que dar conta, como está escrito lá em Hebreus, você lembra? As coisas estão patentes. Nós não podemos esconder nada do Senhor. O Senhor vê tudo, conhece o nosso coração, conhece verdadeiramente onde está a nossa sede. E Ele diz: vinde a mim. Ele pode matar essa sede, irmão. Essa sede você não vai conseguir com a casa,
você não vai conseguir com um carro, ou com uma grande empresa, ou com uma família muito grande, ou com muito dinheiro no bolso. Essa sede é insaciável. Você lembra de Salomão? Foi o homem mais rico que existiu na terra. E ele diz: tudo é vaidade. Tudo. Ele experimentou tudo. Quando ele matava uma ovelha, ele não matava uma, ele já matava 2.000. Nós não temos ideia de quem foi Salomão em termos de riqueza, porque ele é uma figura de Cristo. Mas você pode pensar, irmãos, que um homem que experimentou tudo, teve tudo, como ele quis ter, ele diz que tudo é vaidade. Por quê, irmãos? Porque a sede humana é insaciável. Você pode sair daqui, ir para outro lugar, reunir com quem você quiser, a sua sede vai ser insaciável. Você não consegue matar a sua sede fora de Cristo. A mulher samaritana tinha tentado várias vezes, talvez ter um bom relacionamento, talvez ter uma família. São pensamentos bons, irmãos, não são coisas ruins. Você tem um bom marido, você tem uma casa, você tem um bom relacionamento, isso não quer dizer nada. Isso até é uma coisa lícita. Mas se a sua alegria está nisso, você não vai conseguir matar a sua sede. Só Cristo pode matar a tua sede. Isso é tão bom, irmãos, porque Ele nos enche e Ele mata a nossa sede. Você já saciou a sua sede? Quando você está com bastante sede, assim, você pega um copão d'água. Ai, meu Deus, até vou tomar uma água. Você pega um copo d'água e você toma uma água. Te dá uma sensação de descanso, não é isso que o Senhor faz, irmão? Mas quando você está com sede, e eles fazem igual fizeram com o Senhor Jesus, dá vinagre para você tomar, a sua sede multiplica. Você toma água salgada, a sua sede multiplica. E você pode ficar com um barrigão desse tamanho, cheio d'água, morto da sede. Você entende, irmão? Você pode ter 5 litros d'água salgada dentro de você, mas você está morto de sede. Porque aquele que não bebe da água viva, ele pode beber toda a água do mundo, mas ele está morto de sede, porque a sede é insaciável. Por isso que o Senhor Jesus disse para aquela mulher: se tu soubesse, talvez se nós soubéssemos o dom que há em Cristo, nós saciaríamos a nossa sede, irmãos. E os pecados que cometemos, os erros que cometemos, nós deixaríamos de cometer. Talvez você precisa, irmão, experimentar o Senhor Jesus. Colocar essa confiança nele. Você tem Ele, se você aceitou Ele como Salvador da sua vida. Mas você precisa experimentar do que Ele tem para você. Porque quando você experimentar dessa água viva aqui, você jamais terá sede. Por isso os homens matam, roubam e fazem todo tipo de pecado, latrocínio, todo tipo de imundícia humana, por causa dessa sede. E essa sede é insaciável. Se nós abrirmos em Eclesiastes, depois de Provérbios, nós vamos ver um pouquinho do que Salomão escreveu. Capítulo 1, verso 2 e 3, ele diz assim: vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Capítulo 1, verso 14 diz assim: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento. Você está vendo, irmão? Você está diante de um homem
que ele atentou para todas as coisas debaixo do céu. E o que ele está dizendo? Que tudo é vaidade, que nada sacia a sede, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2, verso 11 diz assim: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, é correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Capítulo 2, verso 19: quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas, e a sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Até o conhecimento, irmãos. Porque Salomão pediu conhecimento. E ele mostra para nós que tudo é vaidade. Não é verdade? Eu sempre falo para os irmãos, a melhor coisa que nós podemos dar para os nossos filhos é Cristo. É saciar essa sede que o ser humano tem dentro dele, já novinhos. Porque muitos irmãos, eles se matam fazendo serão, fazem coisas para dar um bom estudo para o seu filho, e Cristo vai ficando de lado. Então você forma um filho. Meu filho é formado, ele tem já, com 23 anos já tem 2 ou 3 faculdades, e os pais enchem a boca, né? Já está fazendo pós-doutorado. Mas você olha para o filho, estou usando um exemplo, um vazio, uma pessoa triste, muitas vezes com problemas psicológicos, porque ele procura algo e ele não acha. Talvez, se nós pudéssemos dar um exemplo, irmãos, bem prático para isso, se o teu filho tem sede, qual pai que tem coragem de dar um copo de água salgada para os seus filhos? Você tem a água salgada e você tem a água que é Cristo. Dê primeiro Cristo para o seu filho. Deixe as acrescentações de lado. Claro que nós vamos viver e também nós devemos dar uma estrutura para os nossos filhos, mas não existe nenhuma estrutura familiar sem Cristo. Por isso, irmãos, nós vemos tantos erros teológicos. Por isso nós vemos tantas práticas imundas. Por isso você vê tantos filhos de irmãos cristãos largados no mundo, e o diabo fazendo o que quer com eles. Por quê, irmãos? Porque o irmão não deu a água da vida. O irmão deu uma água salobra e esqueceu da fundamental, do fundamento que é Cristo. Ah, irmão, mas eu levo meu filho todas as vezes na reunião. Irmão, tem uma coisa que nós precisamos experimentar. O Senhor Jesus disse assim, aquele que beber da água que eu lhe der jamais ter sede, e do seu interior vai fluir água. Quem bebe verdadeiramente da água, ele se torna uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então o que eu tenho para dizer para nós é assim: se você não bebe da água que é Cristo, por mais que você leve seus filhos em reuniões, por mais que você coloque desenhinho cristão, você não pode dar o que você não tem. Porque você vai dar da água da vida quando ela brotar de dentro de você. O seu filho vai conhecer Cristo e os seus caminhos através da sua vida. Mas eu estou levando meu filho na catequese, mas eu estou levando meu filho na escola dominical, mas eu estou levando meu filho nas reuniões, mas eu estou levando assim, não, irmão. A água vai jorrar de dentro de você. Nós somos fontes de águas vivas. Mas como nós vamos dar água viva para os nossos filhos, que é Cristo, se nós não buscamos Cristo? Se nós vivemos tristes, amargurados, vivemos mergulhados na água salobra do mundo, vivemos com sede, preocupados, angustiados, feridos, andando de um lado para o outro, como diz em Efésios, levado por tudo quanto é vento de doutrina,
Parece que lá vai ter um pastor que veio lá dos Estados Unidos. Esse pastor é fera, cara. Ele dá uma palavra assim, tu sai de lá, tu respira assim. Sai de lá com mais sede. É a mesma coisa que tomar Coca-Cola. Parece que mata a sede, mas dá mais sede. Na hora é gostoso, mas depois é terrível. Nós, irmãos, somos fontes de águas vivas. Sabe por quê? Porque agora o Espírito Santo habita onde? Aqui, no meu interior. Então, se o seu filho vai provar de Cristo, ele vai provar da onde? Do seu interior. Porque se ele não vê, irmãos, uma vida dos seus pais com Deus, ele vai se revoltar quando ele crescer. Porque ele vai pensar assim, bom, meu pai é uma benção quando está lá falando lá para os irmãos, mas quando chega em casa é um trovão. Já chega em casa com a boca suja, né? Aí você vai formar, irmãos, o seu filho já com problemas psicológicos. Por isso que tantos filhos de irmãos são dependentes químicos. Se hoje você ir num presídio de Joinville e você perguntar quem conhece o Senhor Jesus aqui, provavelmente, vou chutar baixo, 70% das pessoas vão levantar a mão. E você começa a conversar com aqueles presidiários, não, meu pai era crente, minha avó era crente, fulano era crente. Mas por que eles caíram em tanta desgraça? Porque eles não experimentaram da água viva. Porque aquele que experimenta da água viva jamais terá sede. E essa água viva, irmãos, para nós que somos pais, ela precisa brotar daqui. Como você vai falar para o seu filho? Você precisa servir o Senhor. Se você não serve o Senhor, você serve o seu trabalho, você serve o jogo de futebol, você está mais procurando seus próprios interesses do que a igreja do Senhor, do que a vida de Deus. Aí você chega para o seu filho e diz, você precisa servir o Senhor. E o subconsciente do seu filho olha para você e diz assim, mas você não serve o Senhor. E o pai diz, não, mas você serve. Isso, irmãos, era a obra dos fariseus. Isso era o que os fariseus faziam. Eles atavam fardos que eles não moviam nem com o dedo. E é isso que a gente faz, irmão, porque a gente não vive e quer que os nossos filhos vivam. Lembre-se, nós que somos pais, nós temos uma responsabilidade com os nossos filhos diante de Deus. Não dê água salobra para o seu filho tomar, irmão. Não enche a barriga do seu filho com coisas do mundo. Não adianta, irmãos, comprar um celular, deixar ele num canto isolado, enquanto você vai trabalhar. Dê o Senhor Jesus para ele. Deixa que a água de Deus flua do seu interior. Porque, irmãos, tudo é vaidade. Tudo é vaidade, irmãos. Nesse mundo tudo vai passar, mas a palavra do Senhor não vai passar. O Senhor é eterno, por isso Ele é a nossa alegria. Por isso nós precisamos vencer essa sede insaciável que o mundo nos traz. Precisamos pregar para os nossos filhos. Amém? Por isso nós precisamos ter isso em mente. Salmos 37, 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Amém? Precisamos vencer o mal. Você lembra que lá em Lucas capítulo 15 tem a história dos filhos pródigos, né? Você vê muitas as parábolas lá, né? E não pense você que um era pródigo e o outro não, porque os dois eram pródigos. Aqui nós temos duas classes de irmãos. Temos aqueles que se aproximam de Deus para tirar proveito, se satisfazer, porque é mais seguro andar com Deus. Aqueles até que dão o dízimo para que não haja falta. Aqueles que praticam as obras, mas para ficar num lugar satisfeito, que é o filho mais velho. Ele fica com o pai, cuidando dos negócios do pai. Esses seguiram o caminho dos fariseus. Esses são aqueles que não tocam, que colocam fardo sobre as pessoas.
Eles, sendo dessa forma, eles querem matar uma sede interior que eles têm. Mas eles caíram pelo caminho de Balaão. Eles tentam saciar a sua sede agora com dinheiro, com coisas desse mundo. Mas quanto mais eles tomam dessa água, mais sede eles ficam. E não é de se admirar, irmãos, que hoje grande parte dos homens que são multimilionários no Brasil, grande parte deles são pastores. Esses dias um irmão veio falar comigo, o pastor fulano e tal lá, ele prestou declaração dos bens dele, deu 88 milhões e tal, e mais o outro cunhado tinha isso, tudo dele e tal, mandou matar a cunhada, fez isso, fez aquilo. E eu até olhando o irmão falar isso, eu pensei, poxa, sabendo de tudo isso, ainda continua tomando dessa água. Por isso, a palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não entre por esse caminho, irmão. É tão fácil dizer, né? O dinheiro não traz felicidade. Mas se você pegar as pessoas mais ricas do mundo, e você vai comparar com um irmão sincero, simples, que tem o Senhor Jesus como a verdadeira água da sua vida, satisfeitos. Então você compara as duas vidas, e você vai ver a tristeza que é a vida do homem rico. Porque uma vida sem Cristo é uma vida miserável. Nada satisfaz. Por isso que as pessoas hoje trabalham 16 horas por dia, 18 horas por dia, dormem 3 horas e não dormem o resto da vida, não dormem o resto do dia, fazem serão, preocupados com isso, com aquilo. E o Senhor diz, olhai para os lírios do campo, que não semeiam nem tecem. Porém, veja bem, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu assim. Irmão, o que o Senhor está querendo falar? Que quando você tem o Senhor, você pode usar como exemplo Salomão, que foi o homem mais rico do mundo. E o Senhor diz, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu assim. Essa é a promessa de Deus para nós. Nenhuma riqueza, nada do que nós buscamos, pode saciar essa sede. Cristo sacia a nossa sede. Ele é a fonte de água viva. É por Ele que nós precisamos buscar. Ele que vai endireitar os nossos caminhos. Nós precisamos meditar na palavra, irmãos. Porque precisamos que a palavra nos vença. Como tem aquele hino lindo que diz, venceste. Rendo-me a ti, Senhor. Meu coração impele-me tudo a entregar a ti. Lutei para ser um vencedor, mas quem resiste ao teu amor? Vencido, eis-me aqui. Esse é o Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos?